Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Em sessão plenária da última quarta-feira, carnaval, habitação, recapeamento na cidade e violência contra os policiais foram os principais temas destacados pelos vereadores. Os recentes ataques aos policiais em São Paulo, com desfecho fatal, foram repudiados pelos vereadores na tribuna. O policial, seja ele militar, civil, guarda civil metropolitano, são pessoas com uma vocação natural em servir e defender a sociedade paulista e brasileira. Nós vemos nos últimos dias, nas últimas semanas, ataques a policiais civis, militares e guardas na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Há de se fazer alguma coisa. É muito preocupante. Nós temos que nos debruçar com muita atenção para como nós tratamos as nossas forças de segurança. Nós temos algumas discussões, inclusive uma corrente muito grande, que quer acabar com as polícias, com a descriminalização de alguns crimes, inclusive. E eu acho que nós estamos vendo aqui que alguns cometem pequenos delitos, vão para uma audiência de custódia e depois de 2 dias estão soltos novamente e cometem os mesmos delitos. A Câmara Municipal tem uma voz muito grande no Brasil, independentemente da competência, que é uma competência federal, essa modificação de uma legislação penal, mas vale aqui um conjunto da Câmara Municipal em fazer uma reivindicação aos deputados federais, aos senadores, cada um tem um partido e tem uma representatividade em Brasília, e a gente poder também colocar para o cidadão que nós estamos preocupados sim com a segurança e tenho certeza que a Câmara Municipal, este vereador, não vai se furtar em reivindicar melhor proteção ao cidadão. Que nós, vereadores, poderíamos nos juntar e oferecer ao Parlamento Federal, Câmara Federal e o Senado Federal algumas sugestões. A gente não pode só discursar. Mostrar indignação é importante, mas mais do que isso, oferecer sugestões para a legislação federal para que haja algum tipo de endurecimento em crimes contra policiais, sejam eles de guardas civis, sejam eles policiais civis ou militares. Mas temas como a qualidade do recapeamento nas ruas e a importância do programa Chave a Chave também estiveram em evidência. A gente conseguiu garantir na comunidade Jardim Esmeralda, na Zona Oeste, que mais de 100 famílias não fossem despejadas. E a gente conseguiu mais do que isso. Além das famílias não serem despejadas, elas só vão sair das suas casas quando elas tiverem seus apartamentos construídos e entregues no conjunto habitacional que está em construção na região. Com isso, ninguém precisou ir para a fila do aluguel e também, tampouco, ninguém ficou sem casa. Isso é uma vitória para a nossa cidade e é uma política que a gente tem que implementar. O prefeito vem asfaltando algumas ruas na cidade de São Paulo, né? Então, uma coisa que eu levantei assim, sempre são as mesmas ruas, ou seja, as avenidas principais e as travessas que às vezes está lá 20 anos, 15 anos, né, sem uma manutenção adequada, essas não são recapeadas. O recapeamento específico do ano passado para esse ano, elas estão de muita má qualidade. Então a gente recebeu muita denúncia falando assim, olha, recapeou tem 1 mês, recapeou tem 15 dias, recapeou tem 2 meses, mas ó o buraco. E é buraco mesmo. Está se gastando mais que 4 bilhões em recapeamento na cidade de São Paulo, só que a qualidade está muito ruim. Tem que ter fiscalização, sem fiscalização não vai ter um trabalho de qualidade, até porque as empresas sabem disso, então elas querem ganhar lucro maior e aí não se preocupa tanto com a qualidade, né? O professor Daniel Vespa, ele tem razão. Tem algumas ruas que foram recapeadas e que, infelizmente, surgiram buracos, tem problema. Mas o lado positivo é que a Secretaria Municipal das Subprefeituras está atenta, está retornando em todos os lugares que apresentaram problemas e as obras estão sendo refeitas não desperdiçando recurso público, porque ela está na garantia. Então, a empresa que presta o serviço, por estar na garantia, ela é obrigada a refazer. E nós temos alguns anos de garantia, mas a gente não quer buraco, a gente quer que a obra continue inteira. E o vereador Eli Correia aproveitou o seu tempo de fala na tribuna para lembrar a importância do rádio, que será tema de escola de samba no carnaval deste ano em São Paulo. O rádio vai ser homenageado na Avenida, vai ser no IMB,
ser, inclusive, tema da escola 100 anos Águia de Ouro nas ondas do rádio. E quis, né, quis o destino, não sei, quis a escola de que eu fosse o homenageado do rádio, venha estar num carro alegórico, né, no último carro, no quarto carro da escola, o que muito me deixa honrado, me deixa feliz. Sei que muitos colegas mereceriam estar ali, muitos, porém, a escola escolheu Eli Corrêa. É o mais importante instrumento de comunicação desde há 100 anos, com toda certeza. Veio televisão, veio internet, disseram que o rádio ia morrer, não morreu e não irá morrer nunca, porque o rádio vai se modernizando, vai se atualizando, e é isso que acontece nesses últimos 100 anos. O rádio tornou-se e continua sendo e continuará sendo um serviço relevante da sociedade. Málio, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio, Carol, estar participando com você, com os nossos telespectadores. Málio, a gente viu aí, né, a reportagem da Elis Marina. No início da reportagem, alguns vereadores falando da questão da violência contra os policiais, né? É um problema, né, que coloca em jogo a segurança pública no geral. E um problema que tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional. A legislação, lamentavelmente, não está fazendo mais com que essas pessoas sejam punidas como devem ser. A maioria dos ataques a policiais, a maioria dos crimes contra pessoas que estão na rua e por causa de um celular perdem a vida, esses crimes acontecem porque essas pessoas, se você pegar a grande maioria, tinha que estar preso. Porque já tem passagem. E muitas vezes não é uma passagem só, não. 2, 3, 4, 5 passagens pela polícia. E aí os policiais, com quem a gente conversa, tanto Polícia Civil como Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, os nossos GCMs, a gente prende, a justiça solta. Mas a justiça solta por quê? Porque ela tem que se basear na Constituição. Ela tem que se basear no Código Penal. E o Código Penal está falhando e está falhando demais. A questão da saidinha. A gente viu na saidinha, agora para as festividades de final de ano, no Rio de Janeiro, 2 chefes do tráfico serem liberados para a saidinha. Pergunta se eles voltaram. É evidente que não voltam. Os outros também não voltam. Então, enquanto a legislação não endurecer para essas pessoas, para que eles fiquem presos, a gente, lamentavelmente, vai ter que amargar isso. E não só com policiais, com cidadãos, com trabalhadores, com mulheres, que muitas vezes são vítimas dessa violência também e morrem por causa desses assassinos que estão soltos e deveriam estar presos. Deveriam estar presos. Existe uma coisa chamada exame criminológico. Esse exame criminológico, ele era utilizado anteriormente para que, quando tivesse a possibilidade de uma saidinha, cada preso individualmente era entrevistado por uma comissão. É o exame criminológico. Vamos ver se ele tem condições de sair. Muitas vezes se pegava no exame criminológico e falava, não, esse cara não pode sair. Esse aí não vai poder sair. Agora tem um projeto no Congresso Nacional que pode ser que volte o exame criminológico, que já é uma tentativa. E tem outro também que acaba com a saidinha. Esse acaba com a saidinha. Então quem matou, quem tem crimes aí que não tem condição de ficar na rua, continuam presos. Então, veja, a Câmara Municipal de São Paulo, como, inclusive, um poder legislativo o maior da América Latina, já se coloca logo na primeira sessão do ano falando a respeito desse assunto e dizendo o seguinte, o vereador João Jorge falou, não adianta a gente só cobrar, vamos botar no papel e vamos mandar para Brasília, falar assim, ó, nossas sugestões são essas. Então, façam, deem um jeito. Do jeito que está, Carol, tá difícil. Tá difícil. Mesmo. Málio, a gente vai continuar conversando daqui a pouquinho, né, sobre os assuntos discutidos esta semana aqui na Câmara. A gente precisa ir para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a segunda reunião da Comissão de Estudos sobre a privatização da Sabesp. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Málio. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo.
mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na quinta-feira, a Comissão Especial de Estudos sobre a privatização da Sabesp realizou a segunda reunião do ano. A Comissão de Estudos para a Privatização da Sabesp vem sendo realizada na Câmara Municipal de São Paulo desde o final do mês de outubro de 2023, quando foi instalada. Agora, em 2024, foi aprovado o requerimento em plenário para a prorrogação desta comissão por mais 60 dias. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo foi privatizada e sancionada pelo governo do estado no ano passado. Aqui na Câmara Municipal, nosso dever é analisar essa questão com a maior imparcialidade possível, considerando sempre o interesse coletivo em primeiro lugar. E o trabalho da companhia é vital para a saúde pública e desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da nossa população. Portanto, qualquer decisão relacionada à sua gestão deve ser cuidadosamente ponderada e baseada em evidências sólidas. Esta é a finalidade da nossa comissão. Na reunião desta quinta-feira, os vereadores ouviram as considerações do especialista em infraestrutura, Fernando Marcato, que de 2008 a 2011 foi secretário executivo de novos negócios na Sabesp. O projeto que está sendo proposto pelo Estado vai permitir gerar uma receita que vai manter as tarifas a níveis adequados. São Paulo não aderindo a isso tem um risco de aumento significativo da tarifa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é São Paulo ficar na mão do resto do sistema metropolitano, porque ela vai depender de comprar água e de tratar esgoto fora da capital. Então eu não tenho mais o controle sobre a minha água. São Paulo, de uma forma, vai perder o controle sobre a água e vai ficar dependente de receber essa água. E além disso, existe uma questão jurídica, que o STF já decidiu que uma decisão solo de São Paulo pode ser questionada juridicamente, porque essa decisão teria que ser feita junto com o governo do estado e com os demais municípios da região metropolitana. Então, corre o risco de entrar num embate jurídico e aí o município ficar sem a tarifa a níveis adequados, sem o investimento adequado e também não conseguir trazer uma eventual solução que ela idealize. Cabe ao município, de fato, fiscalizar, ficar de olho, reivindicar que o contrato que está sendo revisto continue sendo um bom contrato para o município. Acho que esse é o desafio e acho que com conversa e boa conversa isso vai ser resolvido. Com especialização em engenharia ambiental e saúde pública e passagem pela Sabesp no período de 1977 a 2002, José Everaldo Vanzo discorda da política de privatização. Eu me posiciono radicalmente contra, não por uma questão emocional, mas porque tenho a plena certeza de que será um fracasso, com graves consequências sociais, econômicas, ambientais, né? É um desserviço a privatização da forma como ela está sendo colocada. Eu sou contra porque a tarifa vai subir. Será criado um fundo para suportar a remuneração dos investimentos a serem feitos. O problema é saber se os investimentos que serão feitos, se eles são necessários. A vereadora Luana Alves aproveitou a reunião para se aprofundar na questão do subsídio da tarifa. E o que é dito é que com parte do dinheiro da venda das ações vai subsidiar. E assim, uma hora o dinheiro vai acabar. Assim, é uma questão lógica, né? E hoje, as ações que o governo tem, porque o governo tem a maioria da empresa, o governo ganha parte dos lucros da Sabesp. Você já tem ali, mais 51% das ações, você ganha com dividendos, assim, sustentavelmente, porque você segue tendo, aí você vai abrir mão de uma parte disso, vender num preço único, né, numa única entrada e diz que vai subsidiar a tarifa. Não faz sentido nenhum. O tema tem sido amplamente debatido entre os vereadores. Me fale, o único lugar que a privatização melhorou
o serviço, que reduziu tarifa na questão do saneamento básico. E a gente já sabia, não tem nenhum lugar que aponte isso. Então nós estamos aqui na luta para provar que essa privatização não vai melhorar o serviço. O município de São Paulo não ganha nada. E vai universalizar em 29. Já está no contrato feito com a Prefeitura de São Paulo, mas São Paulo tem um contrato mais importante. 48% do contrato é do município de São Paulo. Nós queremos valer aqui no município de São Paulo o interesse da nossa população e do nosso povo paulista. Estamos avançando, já colhemos muitas informações, acredito que nas próximas reuniões teremos aí elementos suficientes para o relator Rubinho Nunes e o subrelator Sansão Pereira apresentarem aí um relatório único ou relatórios separados, mas com um trabalho robusto que possa subsidiar a uma decisão futura aqui da Câmara Municipal. Em continuidade aos trabalhos, foi aprovado o requerimento com convite à secretária executiva do programa Mananciais da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo para trazer informações sobre o programa. Olha, a Comissão de Estudos já retomou as atividades, aprovando o requerimento para prorrogar os trabalhos da comissão e também novos convidados. Exatamente, mais 60 dias, comissão de estudos importantíssimas da Sabesp. Há uma programação para as próximas semanas de projetos importantes que vão passar também pelo plenário da Câmara. Isso foi decidido no primeiro colégio de líderes que foi realizado na retomada dos trabalhos do Legislativo paulistano. Temos o PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado, que permite quitar débitos com a Prefeitura. E temos duas questões que têm a ver com a Comissão de Política Urbana, que é a questão do PIO Arco Pinheiros e da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Nas próximas semanas teremos essas discussões. No dia 20 de fevereiro deve ser publicado no Diário Oficial a formação das comissões. São 7 comissões temáticas e no dia 21 haverá aqui na Câmara a eleição para presidente e vice-presidente. Isso ficou decidido no Colégio de Líderes. Então nós já temos muita coisa pela frente. Claro que essa comissão de estudos da Sabesp, ela é muito importante. Por quê? E é muito claro aqui o que eu vou dizer. São Paulo hoje representa entre 45%, como disse o vereador, a 48% do faturamento da Sabesp. É quase a metade do faturamento. Então imagine você, existe um contrato que foi celebrado pela Prefeitura de São Paulo com a Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. É a Lei 14.934 de 2009, assinada pelo prefeito Gilberto Kassab. Diz o quê? Num dos artigos dessa lei, que o governo poderá, como majoritário, conforme disse a vereadora Luana Alves, o governo tem 51% das ações, ele é o majoritário em relação à Sabesp. Tudo ele pode fazer, menos transferir o controle acionário. Está muito claro lá. Se o controle acionário for transferido, este contrato deixa de existir. O que pode acontecer? São Paulo deixa de existir o contrato com a Sabesp. Pode ter um serviço de saneamento da Prefeitura. A Prefeitura pode contratar isso, inclusive, se previu isso no orçamento. Você lembra que nós discutimos aqui no Câmara em Ação no final do ano passado. Agora, veja só, São Paulo sai da Sabesp. São quase a metade do faturamento. Imagine isso para quem quiser assumir o controle acionário. Quem for assumir a empresa ou as empresas vão dizer, mas peraí, já temos quase a metade do faturamento fora. Então isso, de uma certa forma, enfraquece a privatização. Então, e outra coisa, o primeiro é São Paulo, primeira cidade do estado. A segunda maior cidade do estado também é Sabesp, Guarulhos. Imagine o faturamento também, que Guarulhos representa. Então tem que se conversar, são 375 prefeituras ao todo que são servidas pela Sabesp em nível estadual. Tem que se conversar muito até se chegar a uma decisão final. E a decisão de São Paulo vai pesar muito. Por isso que essa comissão, gente, é muito importante. Com certeza, a gente ainda vai discutir bastante esse assunto. Sem dúvida. A prorrogação dos trabalhos da comissão. Mário, vamos falar agora de um seminário realizado na última terça-feira em lembrança aos 50 anos do incêndio que atingiu o edifício Joelma. Esse seminário ele discutiu o impacto da tragédia na mudança de marcos regulatórios da cidade.
181 mortos e mais de 300 feridos. O incêndio do edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 1974, é um trágico marco na história da cidade. Mas também se tornou o ponto de partida para a mudança do Código de Obras Municipal e da reestruturação das políticas estaduais referentes ao Corpo de Bombeiros. Esse evento tem o intuito de complementar o aspecto técnico. Então, toda a parte de legislação, de prevenção de acidente, o próprio Código de Obras, a parte de arquitetura, né, os aspectos que moveram ali, que direcionaram a reconstrução do edifício, todos esses aspectos vão ser abordados aqui. Nesses 50 anos, nós pensamos que a Câmara Municipal de São Paulo fez o papel dela. Nós aprendemos a lição que o Joelma nos deu e em 50 anos nunca mais aconteceu uma tragédia como a do Joelma. Isso não foi por acaso. Isso tem uma razão. A Câmara fez a sua lição de casa e nós atualizamos desde então. O Código de Obras foi atualizado, aliás, por um dos palestrantes, foi o primeiro que atualizou, que é o Celso Matsuda, e depois disso o Código de Obras sempre veio sofrendo atualizações. Foi um marco histórico, não só na cidade de São Paulo, em todo o estado, e isso refletiu para o Brasil no aprimoramento das normas e das exigências preventivas na construção civil, né? Para que a gente evitasse que novas tragédias como aquela acontecessem. O seminário na Câmara contou com a participação de profissionais de engenharia, arquitetura e legislação para discutir aspectos técnicos da tragédia. O evento teve como foco profissionais e estudantes destas áreas, além de legisladores, urbanistas, especialistas em gestão de risco e a população com interesse pelo assunto. A pauta foi mais em termos técnicos, né, em relação às exigências que existia de prevenção e combate a incêndio da época do ocorrido no edifício Joelma e a evolução dessas atualizações da legislação, né, em relação à prevenção de incêndios. O que São Paulo faz sempre é referência para o Brasil, né? Então, hoje nós estamos caminhando no sentido inverso do que foi na década de 70, ou seja, no sentido de simplificação de procedimentos, unificação de regulamentos municipais e estaduais e normatização técnica, né? O cenário de 1970, nós não tínhamos normas técnicas federais, não tínhamos legislação estadual de segurança, então era necessário detalhar todos os regulamentos. O seminário é uma extensão da programação da Câmara de São Paulo, em lembrança aos 50 anos da tragédia do Joelma, que contou com sessão solene realizada no dia 1º de fevereiro, em homenagem aos bombeiros que atuaram na ocorrência. O próprio seminário e um documentário sobre o impacto do incêndio na legislação paulistana. Esse evento, eu acredito que ele junta todos os profissionais que estão na área de prevenção contra incêndio. Então, além de ser um espaço que você consegue fazer um network, você consegue entender de fato o que está acontecendo na norma, o que esse incêndio impactou, o que influenciou em todas as atualizações da legislação e como que a gente vai conseguir colocar isso em prática. O legal é que você consegue olhar o que aconteceu, o que mudou e o que ainda não mudou, mas que precisa ser mudado. Então, quando a gente enche uma sala de uma câmara, você entende que tem vários profissionais interessados sobre isso, eu acredito que a gente movimenta de fato o mercado e consegue levar que essa causa da prevenção contra incêndio, ela está evoluindo, ela está caminhando e cada vez mais a gente está ganhando voz. Maglio, uma das maiores tragédias, né, da história de São Paulo, mas que foi fundamental para o aperfeiçoamento dos marcos regulatórios na cidade. Sem dúvida. Isso foi em 1º de fevereiro de 1974, esse incêndio. Em 24 de fevereiro de 1972, houve o incêndio do edifício Andraus, na Avenida São João, que teve menos vítimas, mas que foi uma tragédia sem precedentes. Por que teve menos vítimas? Porque no alto do prédio era possível o helicóptero pousar para resgatar. E um detalhe, no Andraus o incêndio começou no 2º andar e foi subindo que nem uma tocha de fogo lá para cima, as pessoas foram subindo. Só que houve tempo, enquanto as chamas iam consumindo os andares, dos helicópteros resgatarem as vítimas pelo alto, coisa que não aconteceu no Joelma. Não tinha a mínima possibilidade de helicópteros pousarem
lá no terraço do Joelma. E eu, em 74, dia 1º de fevereiro, vinha de ônibus para o centro como office boy, que era na Rua Boa Vista, tinha 16 anos. Para o trânsito na 9 de julho. Os motoristas que vinham do centro diziam para os motoristas que estavam parados: ó, tem um incêndio lá. Descemos do ônibus, viemos todos a pé. Cheguei aqui, não dava para entrar aqui pela 9 de julho, porque tudo fechado, subi ali pela ladeira da Memória e fui parar no viaduto do Chá. Ali, uma multidão debruçada vendo de frente tudo o que estava acontecendo. E eu vi helicópteros tentarem pousar, se aproximavam, as pessoas desesperadas corriam. O perigo de pegar o esqui do helicóptero e derrubar o helicóptero. Esses helicópteros não tinham condições. Até que veio um helicóptero da FAB, um dos bombeiros pulou, inclusive chegou a fraturar o calcanhar, e em cima do terraço começou a tentar organizar as pessoas naquele desespero absoluto, com gente inclusive se jogando. Agora, sem dúvida que isso já havia sido discutido a partir de 72, mas logo em 74 já aconteceu. Agora, a partir daí, você começou a ter corta-fogo, você começou a ter escada de incêndio, você começou a ter o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, em todos os prédios. Se não aprovar, o prédio não pode continuar a obra. Então, sem dúvida, foi um marco regulatório, mas uma grande tragédia que precisou acontecer e, lamentavelmente... Agora, uma coisa importante em relação a isso, a Câmara Municipal de São Paulo fez um trabalho belíssimo, belíssimo, porque ela foi um hospital. Os helicópteros pousavam aqui em cima e as pessoas eram atendidas. Muitas pessoas foram salvas. E, claro, houve a homenagem do Prêmio Coronel Hélio Caldas, que estava no incêndio, era o comandante, de homenagear os bombeiros que trabalharam naquele dia. Verdadeiros heróis, né? Heróis. Até emociona, arrepia, né? Porque eu vi, né? Então, é um negócio que você não esqueci nunca mais. Mário, estamos chegando ao fim do Câmara em Ação. Queria agradecer mais uma vez, como sempre, a sua participação aqui no programa e desejar um ótimo carnaval para você. Claro, um privilégio, né? Um ótimo carnaval para todos. Lembrar que a Escola de Samba, onde o nosso Eli Correia, vereador, será homenageado por tudo que fez pelo rádio, sai às 2h50 da manhã, a Águia de Ouro, no desfile de sábado. O rádio será homenageado. Então, vale a pena, um excelente carnaval a todos. E muito obrigado. Você sabe, é um privilégio sempre estar aqui com você, com toda a nossa equipe. Imagina, o privilégio é meu. Obrigado. Obrigada. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um excelente carnaval. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.